Bem-vindos ao episódio de estreia do podcast. É com muita alegria que hoje eu dou início a esse espaço dedicado a reflexões, aprendizados e a busca por uma vida mais consciente. E para dar início nessa jornada com chave de ouro, hoje eu vou receber a Laura Graff, que é uma terapeuta holística, e ela vai guiar a gente por uma conversa onde o tema vai ser o papel da espiritualidade no autoconhecimento e na nossa transformação pessoal. Fique aqui comigo e seja muito bem-vindo. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui comigo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. E eu queria que para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre o papel da espiritualidade no nosso dia a dia, na nossa consciência, como que a gente pode trazer ele para a nossa vida, para ter entendimento das nossas dores, das nossas dificuldades que a gente vai enfrentando durante a vida. Como é que a gente pode entender? Lu, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito por esse convite tão especial, estar aqui na tua casa, né? Quando alguém me convida para entrar dentro de uma casa, né, da alma de alguém, é, você está me permitindo ser aquilo que eu sou, né? Esse canal, né? É interessante quando você fala de espiritualidade. A gente sempre foi educado que a espiritualidade é algo de fora. É lá no templo, é lá na igreja, eu espero de Deus, né? Eu vou lá acender a vela, vou esperar o santinho fazer um milagre para mim, né? Eu já estive muito desse lado, né? E a espiritualidade não é mais do que um convite, é um convite para o autoconhecimento. Autoconhecimento é quando você consegue entender que corpo, mente e espírito, eles são uma unidade, né? O universo é mental, né? No Caibalion fala isso, né? O universo é mental. Então a gente tem uma construção o tempo todo, diariamente, segundo a segundo, né? Como que eu estou agora, né? Essa consciência deste momento aqui, né? Muitas vezes a gente fica preso no que foi lá atrás, né? Nossa, porque lá atrás aconteceu isso, aquilo, tal. O que eu estou construindo agora? Aquela melancolia, né? Aquele ser, né? Dramático, né? Da vida, meu Deus, né? Eu já estive muito dentro desse papel, né? Eu vim de uma família bem disfuncional, e aí eu demorei muito tempo para sair dessas dores, né, profundas, até entender que o universo é mental, é aqui ou agora que eu construo, né? E aí às vezes a gente tem como se fosse um piano, né? Tem todas as teclas do piano, né? Desde o amor mais sublime até a vontade de matar. Alguns vão e matam e outros não, né? Muitas vezes eu me vi dentro da minha vida, falei assim, eu estou movida a raiva e eu vou fazer. Mas eu estava movendo aquela energia, sabe? Aquilo me fez construir alguma coisa para mim, sabe? Ah, eu vou me vingar, eu vou construir aquilo para mim, sabe? Então, assim, o que é espiritualidade? Você reconhecer as suas emoções, sejam elas boas ou ruins, e como você vai usar elas para você direcionar a tua vida, né? Não é para você, tô com raiva e eu vou ferrar com o outro. Não, às vezes a gente é movido na raiva, não é? Tô com raiva e eu vou conseguir fazer o documento, mas eu vou. Aí a pessoa consegue, né? Com uma emoção que está aí. Então, Sim, tudo faz parte, né? Aí, às vezes, a gente acha que, assim, nossa, a espiritualidade é... Ai, não posso sentir raiva, não posso sentir raiva, não posso sentir raiva. Boa. Namastê, 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 namastê. Sou luz, sou luz, sou luz, sou luz, sou amor. Eu já fui assim, Lu, sabe? Ai, eu como uma maçã por dia e medito horas. Então, eu sou muito mais elevado que você que não medita. Isso é ego. É o ego espiritual. Né? Quantas vezes a gente não se pega querendo se comparar com o outro? Eu sou melhor que o outro. Né? A comparação ela é um atraso, né? Uma pedra de atraso na nossa vida. Se eu me comparo o tempo todo, porque meu cabelo é liso, dele não é, porque aquilo. Cara, está comparando, para de se comparar. Você é único, né? Uma peça única de um quebra-cabeça, né? Eu sempre falo que a gente é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Cada pecinha é importante, cada peça tem um lugar de valor. Então, por que eu quero ser uma coisa que eu não sou? Por que eu estou me comparando o tempo todo, sabe? Então, assim, a evolução espiritual, ela traz muito essa questão do aqui, o agora, a consciência, né? Essa reflexão de vivenciar cada momento, sabe? Em coisas simples, sabe, Lu? Até pelos desafios que a vida vai te trazendo, né? Como é que você vai entendendo o que você está passando, quando não está fluindo, quando você está com uma dor, quando você está com uma raiva.
de uma energia mais sutil que não seja o racional, né? Desse sentimento que você fala, meu, eu tô com alguma coisa, não tá fluindo, não tá bom. Né? Eu acho que isso vem um pouco da espiritualidade, de entender isso, né? Que nem Sim. tudo, muitas coisas não são aqui, né? Tudo é energia, tudo é vibração energética. Interessante, quando você estava falando agora, né? Falar, ai, nossa, eu não estou bem, isso aqui agora. E você percebe que quando eu estou com algum problema, ai, não estou bem, eu não curto nenhum momento do meu dia. Nem o banho que eu tomo. Ai, nossa, estou lá com o pensamento, nossa, tenho que resolver isso, aquilo. E a construção está agora, sabe? Então, esse processo espiritual, por mais problemas que você tenha, tipo assim, nossa, eu vou tomar um banho. Como que eu sinto essa água caindo no meu corpo? Sabe, esse cheiro daquele sabonete, como que é? Então, assim, isso te traz a presença. Tá aqui. As coisas simples do dia a dia, né, Laura? E isso vai te dar força, às vezes, para você enfrentar grandes problemas. Sabe, eu não estou dizendo que você não... Ai, nossa, eu tenho que estar namastê o tempo todo. Não, isso vai me trazer uma neutralidade, né? Para enfrentar um problema. Né? Quando eu estou neutro, eu consigo ter a observação de como que eu vou atuar. Né? Teve uma... Você sabe que eu passei por muitos processos assim no meu despertar, né? O que me trouxe o despertar foi a perda do meu filho, né? Há alguns anos eu tive uma perda gestacional. E aquilo que me trouxe, eu tipo, preciso olhar para dentro de mim. Havia muito ego, sabe? Onde eu tenho essa mediunidade desde pequenininha, né? Desde os 5 anos que eu vejo espíritos, que eu vejo o que vai acontecer, e era um processo de muita loucura, sabe? De não entendimento. Eu cresci dentro de uma família católica, né? E eu tinha muita raiva dos processos espirituais, muita mesmo. Eu via minha mãe, né, super alterada na consciência dela, né, muito brava, e aí ela aquela coisa, aquela desorganização dentro de casa, brigando com todo mundo, mas ela ia lá fazer um curso de meditação e reiki. Eu tinha ódio daquilo. Eu falava, meu, cara, isso é tudo fake news, sabe? Isso aí é mentira, né? E não é que eu não acredito. Hoje eu acredito muito nas energias do reiki. Sabe, você vai fazer uma cristaloterapia? Faz, é maravilhoso. Mas, assim, você está sendo um bom canal? Você está limpo para você realmente trabalhar aquela pessoa? Para você, sabe? Ser um canal limpo de fluidez energética dos mentores espirituais? Né? Eu já me coloquei muito nesse papel também de, nossa, fiz um curso de tal coisa, olha, tal, sabe? E aí a vida foi só me dando, né? Geralmente é assim que Nossa, ela mostra, né? exatamente, eu fui muito pela dor, né, para o processo do autoconhecimento. Eu esperava muito de fora, eu esperava, ai, porque eu fiz o ritual com as 2 velas, não sei o que e tal. Vou esperar. Nossa, nada acontece. Sabe? Ou acontecia ao contrário. Eu vou fazer a vela da harmonização, mas eu tenho raiva porque essa pessoa não me quer. O que você está fazendo? O que é mais forte? Você acender a vela ou a energia que você está emanando? Teve uma vez uma cliente que foi interessante, eu gosto de contar isso, né? Eu falo, meu Deus. Ela tinha já uns 3 meses com uma dor de cabeça, uma coisa assim que ela estava já, tipo, ficava fechada dentro do quarto, porque a luz incomodava e tal. E ela tinha ido em um monte de médico, nada, encontrava nada. E ela falou, ai, você pode me ajudar? Eu falei, vamos embora, vamos ver o que os guias falam, né? E aí eu achei tão interessante, porque os guias me mostravam uma pessoa que trabalhava na casa dela, fazendo oração dentro da casa e para ela. Né? Eu falei assim, fulana de tal, faz oração e fica passando a mão na tua parede e tal. Ela fica ungindo as paredes e decretando que eu vou voltar com meu ex-marido, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, isso é uma macumba gigante, sabe? Aí foi interessante que eu via os guias limpando essa energia, né? E aí, nesse dia à tarde, ela falou assim, nossa, não acredito, 85% da dor já passou. Depois de uma semana tinha ido embora a dor, né? Mas aí ela mandou embora a mulher, tipo, acho que acabaram quebrando o pau, não sei o que e tal. Mas você vê que às vezes a gente fica amarrado em situações energéticas, né? Com o nosso pensamento, né? Olha isso. Então, assim, você vê que o espiritual, ele vem muito dos nossos pensamentos, das nossas ações, né? Não é lá de fora. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? A gente está aqui, né? A gente é uma construção do grande arquiteto. Somos seres em construção, né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem esse poder, de alguma maneira, de falar, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer? Sabe? Eu vou levar essa raiva para algo bom ou para construir, para matar alguém?
né? Você vê que a gente tem tudo. O ódio e o amor, eles estão na mesma régua, na mesma, né? Como que vai ser esse balanço, né? E eu falo assim também, amor demais, ele é prejudicial também. Ele nos traz apego, eu não quero soltar, eu preciso salvar, eu preciso doar tudo que eu tenho de mim, sabe? Para salvar a vida do outro. E às vezes o outro não precisa disso, né? E é muito mais uma coisa sua, né? De receber alguma atenção de alguma coisa, até querer alguma resposta disso, né? Tô doando tanto porque eu quero receber tanto. Sim. Talvez uma coisa meio que inconsciente, É né? carência, né? A nossa carência. Essa doação extrema. Sim, né? eu era muito assim, né? Você vê que tudo eu tenho uma história eu, né? Falo assim, gente, não é porque sou egóica, mas eu sou meu maior laboratório. Isso é ótimo. Eu sempre falo assim, as terapias que hoje eu aplico nas pessoas são as que me funcionaram para a Laura, tá? Nada em contra de outras terapias, sabe? Eu acho assim... gente, se eu mudei, qualquer um muda. Vocês não imaginam quem eu era, como eu era. Era uma pessoa extremamente ferida, sabe? Então, assim, mas eu cheguei no fundo do poço mesmo, sabe? De eu falar assim, nossa, a primeira vez que eu fui tomar ayahuasca, eu falei assim, bom, o que acontecer, se eu morrer, tá tudo bem, é lucro. Sabe? Eu tava tão mal, sabe? E aí essa medicina me trouxe um... Uau, viver vale a pena, sabe? Comecei a ver a vida de uma outra maneira, sabe? De entender... Você encarar os seus desafios de uma outra maneira. Exatamente. Seria isso? Ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, boa palavra, né? Ter isso. Autorresponsabilidade, porque eu passei por todos os tipos de religiões. Eu cresci na igreja católica, cheguei no Brasil, fui para o centro espírita, fui para Umbanda, conheci o candomblé, eu fui para estudar Cábala, budismo, mas eu tive também 5 anos de igreja evangélica, né? E na igreja evangélica eu escutava o pastor que falava assim, né? Você tem que ser agressivo na oração. E eu não entendia, né? Até que eu fui entender depois, nos estudos da física quântica, sabe? Que ser agressivo na oração não é mais do que decretar. Você tem que decretar. Então, vamos parar de esperar que Deus resolva a vida? Eu pedi lá para o Santo Antônio tal coisa. Tá aí, ação. Ação, onde eu me coloco, né? Tem cliente que chega lá... A fé sem ação é estéril. Exatamente. Exatamente. Às vezes eu atendo um cliente que fala assim, nossa, Laura, eu vim aqui para ver se meu canal de relacionamento está aberto, porque não vem ninguém na minha vida. Abre o campo espiritual. Eu falei, nossa, mas os guias me mostram que tem um canal super aberto. Aí eles falam assim, mas ela não sai. Essa pessoa tem preconceito de entrar num, como chama? Aplicativo. Hoje em dia tudo é aplicativo, né? Então, eu falei assim, você tem aplicativo? Imagina, eu jamais entraria num aplicativo. Falei, pronto, tem um preconceito aí, né? Não sai de casa. Não sai de casa. Não dá oportunidade. Que o príncipe não gera oportunidade. Bata a porta, né? Que bata a porta e oi, tudo bem? Estou procurando a princesa encantada. Não vai acontecer. Então, a gente tem que ter ação para aquilo que a gente deseja, sabe? E a espiritualidade, ela nos fala o tempo todo. Ela fala com sinais o tempo todo, Lu. Sabe? A gente, eu achei interessante, assim, muitas pessoas me procuram para fazer leitura mediúnica, né? Às vezes para falar com seres falecidos, né? E aí eu percebo que eles se desconectam da própria essência, da própria intuição. Eles esperam que outro traga respostas, né? E a espiritualidade é tão sábia que ela está o tempo todo falando, através de sinais. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa e hoje aconteceu isso de manhã, foi engraçado. Eu falei, nossa, cara, parece que está difícil, né? A pessoa estava assim na minha tela, videochamada, e era barulho aqui, barulho lá, e não sei o que, tocava celular, rádio. Eu falei, gente, nunca aconteceu isso. Aí eu falei para ela assim, fulana, você se deixa invadir muito? Eu sim, mas não sei o que. Então eu falei, gente, a gente tem que estar atento aos sinais. E foi tão interessante que quando veio essa informação, tudo parou. Sabe, tipo assim, uma calma. Eu falei, nossa, obrigada. Eu também não estava entendendo o sinal, sabe? E quando veio, eu passei essa informação, foi uma chave para ela olhar e se transformar, né? Então, assim, às vezes eu falo, assim, às vezes está assim, nossa, vou para uma festa, não vou para tal festa. Está lá na rua. Aí passa alguém no celular assim, nossa, essa festa foi horrível. Pronto, a resposta tem, não vai para a festa. Não vai. Sabe? Pequenos sinais. Concordo. Porque a gente às vezes espera que assim, nossa, vem assim um mentor de luz para falar o que tem que ser feito. Às vezes é muito mais simples. Muito mais simples, né? E o convite para a espiritualidade é autoconhecimento.
É olhar para dentro. Como que eu estou me ouvindo? Como que eu estou me percebendo? E ver muito essa questão que eu falei, por exemplo, assim, nossa, hoje eu estou aqui, estou sentada, como que eu sinto meu corpo, sabe? Para eu ler um campo mediúnico, por exemplo, assim, hoje eu conheço, eu tenho muita consciência corporal, né? Então, assim, às vezes eu abro o campo, sei lá, vamos supor que eu vou ao campo da lua aqui, pá, e de repente eu sinto uma dor no dente. Eu falo, Lu, você tá com dor no dente e tal? Tô. Eu falo, ah, não é meu, é dela. Eu senti quando entrei, sabe? Então, assim, todos nós temos essa capacidade, mas é uma questão de você sempre ter essa consciência corporal. O que que eu tô? Como que eu tô sentindo? Como que estão minhas emoções? Sabe? Ser um vaso, né? Que está se limpando o tempo todo. Isso é muito importante. A limpeza interna. Essas percepções de incômodo, de ansiedade, de não fluidez, né? Isso são sinais que alguma coisa está errada, né? Ou que a vida está te dando essa oportunidade para você enxergar de uma outra maneira. Sim. Né? E até como você lida com isso. Até uma vez eu estava vendo um filme, eu esqueci qual que é o filme, aquele da Arca de Noé, que é com Morgan Freeman. E ele fala uma coisa interessante: se você quer paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou ela vai te dar situações para você ter paciência? Essa frase ficou muito na minha cabeça, porque eu acho que a vida, ela dá exatamente essas oportunidades da gente crescer. A gente não pode querer uma coisa pronta. A vida te dá oportunidades para você desenvolver exatamente aquilo que você precisa. Sim, não sim. É como quando eu pedi para emagrecer 10 quilos. Para querer emagrecer 10 quilos. Deus, eu vou colocar aqui na minha lista de desejos, sabe, de final do ano. Eu quero emagrecer 10 quilos. Dia 6 de janeiro, pá, quebrei uma perna. 5 meses de cadeira de roda, cirurgia, pino. Engordei 10. Tipo, não emagrecer, mas engordei 10. Falei, meu, o que eu pedi de errado? Consciência, né? Aí eu quero emagrecer 10 quilos porque eu sou linda e maravilhosa. E eu vivo comendo panetone, sabe? Não adianta. Não adianta, é tudo uma questão de escolha. Eu escolho o tempo todo, sabe? Então, assim, hoje eu tenho um lembrete. Se eu não andar, se eu não andar 15 dias, se não me movimentar durante 15 dias, começa a latejar minha perna. Eu falo, opa, eu não posso esquecer. Essa coisa, né? Sutil. Que era uma coisa minha, sabe? Hoje eu consegui emagrecer mais dos 10 quilos que eu queria, né? Mas foi uma construção, vamos lá, né? Nossa, tem que domar o leão que tem aqui. Ai, meu Deus, eu não quero hoje acordar. Ai, vamos embora, eu vou, sabe? Então, assim, o nosso subconsciente, a nossa mente, ela é feita para economizar energia, né? Então, assim, é questão de sobrevivência da espécie. Se a gente deixar o subconsciente, ele quer guardar tudo, armazenamento energético, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo lutando com esse, eu falo assim, é a parte reptiliana do nosso cérebro, né? Da sobrevivência. Não, opa, mas eu tenho aqui uma parte que já me traz consciência, então eu sou um ser pensante e eu posso domar isso. Né? Então, assim, muitas vezes eu me pego de manhã, assim, ai, tá tão quentinho aqui, meu Deus, tá tão gostoso essa cama, mas coloco, não, eu posso domar a minha mente. A gente não vai para academia para gerar músculos, né? Ficar bonito no corpo. O nosso cérebro é igual. A gente tem uma neuroplasticidade cerebral, sabe? A gente pode, através dos nossos pensamentos e das nossas ações, mudar, né, essas trilhas neurais. Os condicionamentos, exatamente, né? Então, mas a gente sempre, para que isso aconteça, eu tenho que me colocar no papel de aprendiz. Quando eu falo assim, eu sei tudo, eu paro de aprender. Né? O Bert Hellinger falava muito sobre isso, né? O prefeito está morto. Né? Se eu estou pintando um quadro, nossa, terminei, tá lindo, maravilhoso, ele vai ficar aí. E aí? Ele morreu, de alguma maneira. Sim. Ele não precisa de mais nada, né? E a gente tem que entender que a gente precisa o tempo todo ser alimentado de algo novo, né? Então, assim, aí vem a questão do conhecimento. Hoje, eu como terapeuta, eu estudo muito, sabe? São livros, né? Que me trazem consciência da vida. Mas, às vezes, a gente é dominado pelo conhecimento e a gente tem que aprender a dominar o conhecimento. Né? Senão ele te deixa muito no racional, seria isso? Não. Sim, te deixa no eu sei. Ah, entendi. Nossa, eu já sei. O conhecimento, ele serve para você evoluir, né? Exatamente. Não para você aumentar o seu ego. É aquilo, né? Quanto mais eu sei, eu menos sei. Nada sei.
sabe? Cada vez que eu entro num processo de expansão de consciência, seja através de processos meditativos, através das medicinas da ayahuasca, né? Eu falo, gente do céu, é cada coisa que a gente tem para aprender, sabe? O conhecimento é muito importante, sabe? Então, assim, Também aquela acho. questão da escolha. Como é que escolho viver, né? Hoje, assim, eu não falo inglês, eu não passo fome, se eu vou pro lugar, eu não passo fome, sabe? E aí me perguntam assim, por que eu não falo inglês? Porque eu fui muito folgada e nunca estudei. É isso, é Eu nunca bem isso, não tem nada de estudei, espiritual. sabe? Não, e no sentido assim, eu falo assim, gente, você fala assim, nossa, porque eu não falo inglês? Nossa, porque eu não consigo ler livro em inglês? Nossa, fui folgada a vida toda, de falar, ai, nossa, que preguiça. Aí fazia um curso de 1 ano, aí fazia um curso de 2, mas se eu tivesse feito lá, nossa, hoje eu vou fazer 1 horinha, amanhã eu vou fazer mais uma. Como que eu estaria hoje? Né? Uma É construção, uma né? construção, tudo é uma construção, E como é né? que você, para a gente emendar um pouco no assunto aqui, por que você acha que as pessoas, e eu me incluo, muitas vezes a gente se coloca muito em papel de vítima, não percebe isso, né? Como é que a espiritualidade faz a gente ter entendimento dessa vitimização que é natural, acho que a muitos, né? A maioria de nós, né? Alguns transcendem essa vitimização, outros permanecem nela de uma forma inconsciente. A gente, né, eu falo assim, tem vários caminhos, tá? Então, assim, primeiro, a gente se coloca no papel de vítima porque a gente, do meu ponto de vista, o nosso subconsciente, ele somente guarda informações, né? Então, tudo está na base. Então, é aquilo que eu falo assim, a gente imagina uma criança de 3 anos que viu o pai e a mãe brigando lá atrás, né? E ele guardou lá assim, nossa, relacionamento é briga. Pá, ok. Guardei um padrão. O subconsciente ele lembra, ele só quer economizar energia. Eu guardo aquilo é confortável para mim e pronto, né? E aí, no decorrer da vida, a pessoa ela vai tendo esse dedo podre, né? Tipo assim, nossa, tudo lindo, estudou, a pessoa maravilhosa e tal, mas tem o dedo podre, porque o subconsciente vai ativar aquela informação novamente, né? E inconscientemente não consegue enxergar que tem aquele vírus instalado dentro dela. Fala assim, a gente funciona exatamente igual um celular. Você tem arquivos lá pré-instalados, né? E às vezes nem sabe para que são, nossa, para que é isso? Não sei. Pá, um momento da vida aquilo vai se ativar e fala assim, nossa, que porcaria, mas não consigo assistir aquilo. Que porcaria. Né? E aí não consigo instalar. Então me coloco nesse papel de vítima. De alguma maneira, aquilo que é ruim também me traz coisas boas, sabe? Eu sei que é um pouco paradoxal falar aqui Mas em eu público, entendi. né? Mas assim, tem uma terapia que eu faço que chama homeostase quântica informacional. Na homeostase quântica informacional, ela te vai dar todo um mapeamento, digamos assim. Cada demanda emocional, ela é guardada dentro de um sistema do teu corpo, né? Então, assim, por exemplo, o que é um problema digestivo? Geralmente, problema digestivo, a pessoa vai ter alguma questão com trabalho, dinheiro, bens materiais. Como que está o fluxo dessas energias dentro, né, de você, né? Então, a gente como se fosse, eu falo outro exemplo, é o armário cheio de gavetinhas. A gente é um armário cheio de gavetas, né? Cada gaveta guarda um registro da nossa vida, né? Imagina que esses registros estão lá cheios de meia suja. Problema lá, pá, meia suja, né? E aí, com o decorrer da vida, dependendo da terapia que eu faço, ou a positividade tóxica, né? Aí eu estou colocando lá meias limpas em cima da meia suja. Então, quantas vezes a gente não vai naqueles eventos que fala assim, eu sou milionário, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou incrível, tal. E aí, de repente, quando você está na tua solidão, fala assim, nossa, você não quer pagar aquela conta lá. Você vai ativar aquelas meias sujas, né, nas tuas gavetinhas, que provavelmente você tenha também alguma coisa no teu estômago, uma gastrite, alguma coisa, né? Então, assim, a gente acaba mapeando isso e trazendo na terapia a eliminação dessa informação negativa. Quando eu elimino a informação, eu não consigo acessar mais. Só que, voltando à pergunta inicial, né, da vitimização, às vezes o ruim pode me trazer algo bom? Sim. Sabe, às vezes, por exemplo, assim, nossa, eu tô lá e tô ganhando dinheiro, de repente, pá, tem uma quebra econômica e perco tudo. Aí vem meu pai e fala assim, filha, te ajudo, vem cá, né? Aí o que o subconsciente ganhou? A atenção do pai. Aí eu vou lá, ai, nossa, o subconsciente fala, ai, que bom, tem o meu papaizinho aqui. Tô num lugar seguro.
O subconsciente só quer sentir seguro daquilo, entende? Então, assim, é importante a gente desinstalar essas informações, às vezes até o prazer pelo ruim, sabe? O Sim. nosso subconsciente guarda emoções de prazer das emoções ruins, sabe? Porque ele não sabe o que é certo e o que é errado, é uma programação mental. Então, assim, o pulo do gato é a gente saber desprogramar, né? Essas situações, sem julgamento, né? Não posso julgar assim, nossa, olha, fulano desenvolveu um câncer porque, como ganho secundário, ele vai ter toda a atenção da família. Acontece. E aí você vê que quando a gente começa a desinstalar, aquela cura vem, sabe? Que quando a pessoa aprende a se autonutrir, né? Nossa, eu não preciso mais da atenção de todo mundo, né? Eu preciso me dar O atenção a mim primeiro. autoconhecimento, né? A gente se empoderar da gente, a gente ter, né? Eu acho isso tão importante. A gente parar de ter essa dependência emocional das pessoas. A questão é a gente acreditar na gente, sabe, Lu? É, Lu, eu sou estrangeira. Eu já viajei em muitos lugares sozinha, viajava com minha filha sozinha, tudo. E aí, eu casei com um homem maravilhoso, né? Agora, eu estou há 6 anos já com ele. Só que ele é aquele homem macho alfa, eu cuido, eu faço, eu vou, tal, né? Então, todo lugar que eu vou, eu te levo. Eu vou. Ah, é confortável, né? Eu chamo ele de Uber Alex. Uber Alex me leva. Ah, ele é isso, aquilo, tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Eu me percebi com medo. Eu tive que fazer uma viagem sozinha e entrei no aeroporto e falei, cara, o que está acontecendo? O subconsciente ele é folgado, ele se acostuma àquilo que é bom, entendi. né? Então, assim, você vê como a gente, mesmo adulto, se torna dependente do que o outro faz para você? Sabe? Então, assim, eu me percebi assim, meu, por que eu tô com medo de viajar sozinha? Nossa, porque ele faz tudo para mim. Olha que folgada, né? E aí que vem o problema, quando a gente gera dependência da outra pessoa, do cuidado dessa pessoa. Então, assim, na HQI, por exemplo, a gente limpa muito prazeres, desejos, dependências e apegos. Prazeres que senti pelos cuidados do Alex, desejos que senti pelo cuidado do Alex acabaram, sabe? Então, a gente vem com essa limpeza para você poder ser independente novamente, né? Aí que vem o sofrimento, quando a gente se torna dependente de alguma coisa, seja pelo amor ou seja pela dor, né? A gente se torna dependente de tudo, né? Então, assim, a vida é um eterno processo de desapego. Eu preciso me desapegar do que é bom e do que é ruim. O bom também traz desequilíbrio. E não te traz uma evolução, né? Não, a gente precisa estar na neutralidade, sabe? Nossa, fiz uma viagem muito boa, chego em casa, me dá uma tristeza. Quantas vezes a gente não faz isso? Ai, nossa, lá quando eu tava na praia e tal, sabe? Você foi lá para descansar, você te apega, nossa, que bom. Gratidão, aquele momento presente, sabe? O que eu ganhei de lá? Foi ótimo, nossa, obrigada. Daqui para frente, nossa, aquela viagem me deu força para continuar aqui, andando nesse São Paulo caótico, né? Mas tá bom, vamos embora, sabe? Então, assim, é muito a espiritualidade, eu vejo que é um convite para a presença plena, sabe? Como que eu estou aqui agora, né? Então, assim, uma vez, numa experiência de expansão de consciência, foi tão bonito, né? Porque os que eles me mostravam, e eles falavam assim, hoje vai ser a ayahuasca mais difícil da tua vida. Eu falei, ai, ferrou. Ferrou, né? E aí, eles falaram assim, mas você vai aprender só a observar. E aí eu me via, foi muito maluco, porque eu via meu corpo, né? E eu via as situações da minha vida, tipo, eles me levaram ao momento da minha morte das minhas filhas, umas coisas que eu falei, caraca. Mas eu falei assim, mas você só observa. Fica aqui observando. E aí, de repente, eles me levavam para um lugar muito longe da Terra, do planeta, sabe? E eles falavam assim, a vida é observação. Eu falei, caraca, né? Aí eu até questionava assim, esse é o caminho da iluminação? Eu falei assim, é um deles. Eu falei, entendi. E realmente, sabe? Quando a gente começa a observar em terceira pessoa, tudo se torna mais leve. Você se torna mais neutro. E você pode ter ação para o que está acontecendo aqui agora de maneira neutra. Porque se você está lá dentro do caos, você só está gerando caos. Né? Tem um terapeuta meu que eu gosto muito, que ele me falava assim, Lu, quando você tiver algum sentimento desse, ele falou, imagina que você está no cinema, senta na sexta fileira um pouco atrás e observa esse sentimento.
Por que você teve esse sentimento? Por que você ficou assim? Tem um motivo. Porque geralmente a gente terceiriza esse motivo. Ou a pessoa me irritou, ou o trânsito me irritou, ou meu chefe me irritou, mas não. Você, por algum momento, em algum momento, você já está daquele jeito. Exatamente. E veio apenas uma situação para te levar àquilo. Tudo está Em vez atrás. de terceirizar, a gente internalizar e entender os nossos sentimentos, né? Acho que isso é muito importante. Exatamente. A observação. E a observação gera resultado. Né? E observação sem julgamento. Né? Acho que isso é importante. Observação sem julgamento. O que tem atrás dessa situação X? Né? Então, assim... Até que a gente falar sobre sombra e luz, né? Até nesse momento, a gente fala, nossa, eu tô ruim nisso, eu não consigo lidar com essa situação, eu sou ruim nisso, eu não preciso desenvolver. Assim, a gente realmente fala, nossa, eu tô assim porque, eu tô carente, ou eu tô... Não sei, alguma coisa, né? Como é que a gente entende isso no momento desse? Sim, a sombra faz parte da luz, né? A gente está no mundo da dualidade, né? E seria muito ego a gente falar que eu sou luz, eu sou amor, Cara, a gente tem que reconhecer, como ser que está em evolução, que a gente também tem pedaços de sombra, e a sombra vai sustentar a luz, sabe? Hoje eu entendo que enquanto mais sombra conhecer, mais luz eu posso ser, sabe? Se eu sei olhar, é aquilo, né? Se eu olho para a cara do capeta e falo, cara, e aí? Eu ponho luz em cima de você, estou te reconhecendo. Ele não vai poder te tocar. A gente tem medo daquilo que é oculto, né? Daquilo que é oculto. Uma vez eu passei uma situação onde eu fiquei com muita raiva, mas uma raiva visceral, sabe? Aquela coisa de... sabe? Com minha filha. Aí eu falei, nossa, você vai embora pra casa do teu pai, não aguento mais. Alguma coisa pra alguma coisa me tirar do controle é muito difícil. E aquilo veio, sabe? De um jeito. E eu falei, nossa, ok, eu preciso olhar o que tem dentro. Eu fiquei uma semana, sabe? Dor de cabeça, aquela coisa ruim, não conseguindo entender, não conseguindo observar, sabe? E aí, falei, preciso de uma medicina. Vou lá para ayahuasca, vou sentar, sabe? Vou ver a sombra, o que tem aqui dentro. É fácil? Não é. E foi tão interessante, Lu, porque eu vi uma árvore. Os guias mostravam uma árvore e como se fosse lá atrás de mim uma raiz, né? E lá atrás tinha um tio, isso é uma história ancestral lá da minha família, onde ele, por uma raiva, ele acabou matando a filha. E os guias falavam para mim, olha, essa raiva está ainda dentro da árvore. Ela precisa ser curada. Ancestralidade. Ela precisa ser curada. E ela falou assim, e não julguem. Cuidado como vocês falam dele, porque isso vem lá de trás ainda, mais de trás. Falei, cara, veio assim pá, sabe, caiu a ficha. Falei, gente... Que não tinha razão de você estar com tanta raiva, né? Não tinha, só veio, sabe? Então, assim, nós somos os nossos ancestrais. E você percebe como às vezes a gente julga? Nossa, porque minha mãe é um chata. Nossa, porque minha avó é não sei o que coisa. Nossa, e a gente não entende que a gente é essa informação? Sabe? Então a gente tem que começar a olhar para trás e entender, acolher. Essa sombra faz parte de mim. Como que eu posso fazer para transformar? E tá tudo bem. Né? Acho que até quando você fala de ancestralidade, quando você percebe isso, você pode curar o resto também, não? Quando você, dentro dessa ramo de ancestralidade, você que percebe isso e você cura grande parte da sua linhagem, assim, do que veio, do que pode vir, talvez? Não. Hoje eu observo assim, né, na física quântica, assim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, se olho para trás, transformo algo aqui, eu já estou transformando a minha vida agora e lá no futuro, né? Eu já posso ter essa dobra de tempo, né? A gente já vai limpando aqui e para trás. A gente sabe? Eu já vi também, dentro dos processos mediúnicos, pessoas sendo influenciadas por vidas passadas que, na verdade, pareciam vidas futuras. E aí eu questionava os guias, falava assim, nossa, mas a vida futura pode ser vida passada? Ela falava, sim. Na verdade, esse é um mareamento quântico. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente aqui, como ser encarnado, a gente tem a linha racional. Passado, presente e futuro. Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente pode se emaranhar, né, a consciências de outras linhas de tempo.
a gente tem a falsa ilusão da separatividade, somos todos um, né? Então, assim, até dentro da física, dessa terapia da HQI, eu entendi muito assim, nossa, eu me emaranhar com a consciência dos milionários, por exemplo, entendeu? Vamos aprender a se emaranhar com a consciência dos milionários, consciência positiva deles, né? Porque lembra que eles têm sombras também. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero de bom daquilo, sabe? Então, assim, a gente para de se comparar, para de querer ter do outro, mas entender que eu também sou o outro. Eu não quero ter a Lu, mas eu posso ser também parte da Lu, entende? Teve uma vez que eu estava dentro de uma expansão de consciência, e aí eu estava conversando, eu queria muito encontrar com um ser falecido, um grande mestre que eu tive, sabe? Que ele era uma pessoa assim tão neutra, tão incrível, sabe? Com tanto conhecimento. Eu falava assim, Tô precisando dele. Sérgio, eu falava, eu tô com tanta saudade de você. E pá, se aparece assim na frente. E ele falava assim, mas eu estou em você. A partir do momento que você integrou essa informação que eu te dei em você, eu faço parte de você. A gente é um. Falei, caramba, sabe? E vem aquela... É aí que vão caindo as fichas, né? Essas construções. Fala assim, é verdade. Mas você percebe que isso é pro bom e pro ruim? Quando você deixa que algo ruim entre e você fica com aquela raiva, você também é? A gente é. A gente é. Simplesmente é. Deus é. Né? Deus é amor. Deus é perdão. Né? Deus é tudo. A gente é. Né? E a gente se coloca no lugar de... porque fulano tal coisa, ciclano... Essa autorresponsabilidade que a gente tem que ter por tudo no nós, né? Tudo. É onde a gente, eu acho, onde a gente realmente tem um crescimento, um salto quântico, da gente se responsabiliza pela nossa vida, parar de terceirizar as coisas. Exatamente. Conseguir ter essa... E é por isso que eu falo de tratamento, da energia, né? A gente é influenciado pelos outros, por tudo, por nossos pensamentos, e eu acho muito interessante esses tratamentos que a gente vai fazendo, que a gente vai se equilibrando energeticamente, que a gente vai encontrando equilíbrio no nosso dia a dia, no meio do caos, porque a gente está conectado, a gente está cheio de, principalmente aqui em São Paulo, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de presença, ou que seja através de um tratamento, ou seja através da gente tomar um floral, seja nos tratamentos que você faz, a gente ter essa consciência que a gente pode também ter ajuda, que a gente não está sozinho. Né? A vida te dá esses sinais sutis, que às vezes a gente não entende, então a gente pode, através de uma pessoa como você, entender, como a gente também pode fazer tratamentos de energia, de equilíbrio, para a gente conseguir até sair um pouco do inconsciente e conseguir ter mais consciência do que é possível a gente fazer. Nem tudo vai ser possível, né? Numa jornada. Exatamente. São escolhas. A gente escolhe nossas batalhas, não sei. Mas a gente tem um pouco mais de consciência no nosso dia a dia do que a gente pode se tornar, que a gente tem que ver realmente as nossas sombras. Não tem como se transformar se não se desconstruir pelo menos um pouco. Um pouco. A gente vive colocando um monte de papéis, né? Eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. E quando aquilo é tirado, eu me perco, né? Você vê que eu trabalho muito com pessoas que perderam seres falecidos, seres queridos, né? Então, me conectar com seres falecidos e tal. E hoje entendo que uma perda de um ser falecido, ou até uma perda de um trabalho, alguma coisa, é como se morresse uma parte sua. Mas uma parte, um papel, né? Quando morre a minha mãe, legal, papel. Né? O que está morrendo? Meu papel de filha. Meu papel de, nossa, eu estou cuidando dela, eu preciso ajudá-la. Fica um espaço vazio. Então, assim, você percebe como a gente vai enchendo a nossa vida com papéis? Interessante. Sabe? E se me tirassem as minhas filhas? E se me tirassem a minha casa? E se me tirassem o meu trabalho? Esses papéis que eu tenho. Né? Então, assim, é como se você estivesse tirando pedaços. O que fica? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito esse olhar interno, a autoconstrução, aqui dentro. É a essência. Fala assim, o caminho espiritual, que os guias espirituais têm me mostrado, é bem paradoxal. Né? Porque eles falam muito assim, vamos olhar para dentro, esse papel interno, quem é a tua verdadeira essência? Isso aqui, né, é tudo um eu estou, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que aprender a amar o eu estou,
né? Porque se eu ficar só no namastê, vou meditar o tempo todo, teu corpo, sabe, deixa de funcionar, deixa de ser funcional. Então a gente tem que ser grato, nossa, corpinho maravilhoso, obrigada, porque ele que está te trazendo a emoção que vai te levar para um campo espiritual, sabe? Então assim, o conhecimento precede a cura, né? Quando você fala assim, um floral, alguma coisa, né? Então, assim, não importa se você vai ter uma floral, se você vai fazer um reiki, se você vai fazer uma hipnoterapia, se você vai para um ayahuasca, sabe? O que a gente tem que fazer é colocar luz Exatamente. na sombra, né? Tipo, opa, descobri que eu tenho raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Descobri que eu tenho preguiça. O que eu vou fazer com essa preguiça? Exatamente. Entendeu? Descobri que eu estou na zona de conforto absoluta. Eu vou acolher. Tudo é acolhido, tudo faz parte. Quando eu quero rejeitar alguma coisa, aquilo vai ficar lá, olha, eu faço parte, eu tô aí. E ele se mostra em várias situações diferentes, né? Exatamente. Não na mesma. Exatamente. Vai estar lá, batendo a porta, você não me acolheu. Você não me acolheu. Então, assim, o reconhecimento da nossa luz e da nossa sombra, ela nos leva a outro caminho. O caminho de reconhecimento, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Colocar objetivos na vida, né? A presença do aqui e do agora. Sabe? E reconhecer que às vezes a gente não é perfeito. A gente quer ser perfeito para quem? Né? Precisa ser perfeito, precisa ser melhor que ontem, né? Isso, para você mesmo. Exato, para você mesmo. Para você mesmo. Aliás, quando você fala de tirar papéis, como é que a gente vai, mesmo tirando esse papel, a gente se reconhecer que aquilo é só um pedaço, né? Que não me é inteiro. Eu não vou desabar por aquilo, eu vou acolher, mas eu sou inteira. Isso. Eu consigo ficar sozinha, eu consigo ter a solitude, eu consigo ficar sem cuidar da minha mãe, eu consigo que minha filha, não sei, foi embora, eu não tenho mais papel de mãe, de mãe, de filha. De cuidadora, né? De cura. E como é que você vai se acolhendo mesmo sem esses papéis? Porque em alguma hora da vida eles saem, né? Sim. E você precisa se entender como uma pessoa inteira e não em pedaços. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É o acolhimento, sabe, Lu? Quando eu me acolho, né? Parar de ser tão exigente com você mesmo, acolher, né? Tudo é um passo de cada vez. Aí eu dou exemplo que eu faço taekwondo, né? Então, assim, hoje eu falo assim, quem é um faixa preta, um faixa branca que nunca desistiu. Né? E aí eu falo assim, a espiritualidade é muito assim, né? Eu falo, cara, de repente eu tô bem, nossa, tá tudo fluindo maravilhoso, pá! Aí eu falo, nossa, tá difícil de novo. Mas o que é? Quando eu vou subir o degrau, sabe? Então, assim, eu vou para outro patamar, eu tô aqui no degrauzinho, de repente, nossa, tem que subir aqui. É um desafio, é uma de dor, novo, né? sabe? Tipo assim, vou desconstruir mais alguma coisa. Nossa, tô no conforto de novo. Sabe? Eu falo assim, se tá muito no conforto, olha o que você tem que transformar aí na tua vida. Você falou uma coisa interessante, né? A gente querer só uma vida linear, achar que isso é felicidade. Eu tenho uma conhecida, né? Que eu vejo assim, ela é uma querida, sabe? E ela só fica assim, eu tenho medo de me olhar, eu tenho medo. E aí ela vai vivendo uma vida mais ou menos, sabe? E é tudo uma questão de escolha, sabe? O medo vai fazer você viver pela metade, né? Quando tem aquela pessoa que vem assim, eu tenho medo de me entregar porque eu só sofro nos relacionamentos. Você está vivendo pela metade. Vamos trabalhar esse medo? Olhar para essa luz, né? Olhar para essa sombra, colocar luz e entender o que está acontecendo aí dentro para você poder viver inteiro, né? Então você vê que a gente sempre vive esperando do outro o tempo todo. A gente ter medo das coisas faz a gente não evoluir, né? Não evoluir. Porque a gente não enfrenta o que a gente precisa enfrentar. Exatamente. A gente não colocar a luz na nossa sombra, a gente vai permanecer, sabe, meia vida. E eu já fui muito do outro lado, assim, tipo, sei lá, eu vou fazer dança. Ai, nossa, mas eu não me sinto bem naquela academia. Nossa, mas estão me olhando. Nossa, mais, sabe? E nesse meu papel de desconstrução, hoje eu falo assim, nossa, eu aprendi a olhar tanto para dentro de mim, entender que é aqui dentro que eu vou construir, que hoje eu falo assim, eu vou para academia, tá bom, não gosto, mas tá tudo bem, sabe? É sobre mim. Eu vou lá
pegar o que é o melhor. Vou lá dançar, comigo mesmo, não preciso ser aprovada por ninguém, e tá tudo bem, sabe? Mas a gente sempre quer ser aprovado por outro, porque a gente é ser humano. Isso que eu A ia gente falar, é animal, né? Eu acho que é um pouco a gente é um meio animal, natural nosso. sim, é da Querer ser aceita, ou sobrevivência, querer... é sobrevivência, a gente quer pertencer a algo. Por isso que aí vem, por exemplo, Bert Hellinger, né, que falta do pertencimento, né, constelação familiar, fala muito sobre isso. Né? Aqueles excluídos, eles vão se manifestar em alguma situação na tua vida hoje, porque eles querem ser reconhecidos. Então, assim, tudo tem que ser acolhido, a luz e a sombra. Laura, lá no seu espaço, você tem percebido as pessoas que você atende, as pessoas com uma busca maior por um propósito? Além de uma mudança, uma vida com propósito? Você tem sentido isso lá Muito. no... É? Muito, assim, é raro quando eu recebo alguém assim, já com uma vida construída. Na verdade, assim, eu vejo as pessoas vêm para procurar uma guia espiritual, como se os guias espirituais tivessem a receita do bolo, né? E eu acho engraçado, assim, eles são muito claros, eles são muito duros, né? E pela minha experiência, sabe, Lu, hoje eu atendo bastante gente, então eu falo, todos os dias eu tenho algo para aprender, né? Algumas pessoas, os guias falam assim, olha, o propósito dessa pessoa, por exemplo, ela tem que colocar a voz para fora. O que essa pessoa está fazendo por isso? Né? Colocar a voz para fora, às vezes dar uma opinião, ajudar o outro através de um podcast, como você está fazendo, né? Então, assim, são desafios da alma, né? Mas hoje eu entendo que o propósito, assim, a gente às vezes a gente acha que tem um propósito assim enorme, eu tenho que ser assim grande, falar para 2.000 pessoas e nossa, eu tenho que construir isso de um dia para o outro. Né? E para chegar na cima da montanha, cima, chama assim em português, não sei, no alto da montanha, no alto da montanha, né? É o meu portunhol, né? No alto da montanha, eu tenho que começar aqui, né? Embaixo, uma construção. Como você chega no topo de um prédio? Por baixo, não é? E esse por baixo é o dia a dia. Como que eu estou hoje? Qual que é o meu propósito hoje, aqui ou agora? Sabe? Então, assim, é muito ilógico e paradoxal aquelas pessoas que querem grandes propósitos, né? Se olharem grandes lá fora, como que eu vou ser reconhecido, mas dentro de casa estão destruídos. Casa interna, da alma, ou dentro da tua própria casa, né? Os dois. Sabe, teria lógica eu estar falando da espiritualidade aqui e chegar em casa e ficar brava, brigar com meu marido, com minhas filhas, chutar o cachorro, né? Não tem sentido, né? Então, assim, qual que é o propósito? É olhar para dentro, é aqui, o agora, essa construção. Lembra, o universo é mental. Então, assim, quando eu construo agora, eu já estou dando um passo para aquilo que vem para frente, né? Parece bobo, sabe? Mas eu falo assim, eu acredito muito no Deus de Spinoza, que o Albert Einstein falava. Sim, né? sim. Ele tem uma frase linda. Ele falava muito assim, Deus não está dentro de um templo. Deus não quer que você fique lá orando, né? Deus está no sorriso que você vai dar para o teu filho, né? Deus vai estar quando você olha para o sol e fala, ai, meu Deus, que delícia, obrigada, sabe? E eu tenho entendido isso muito com os meus processos mediúnicos, os próprios guias falando. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim, eu adoro meditar, Laura, sabe? Me deixa num templo 15 dias que eu fosse a mulher mais feliz do mundo, né? Namastê, maravilhoso. Mas não é para todo mundo. Sabe? Talvez você olhe para a pessoa e fale assim, nossa, ele precisava tanto meditar. No meu mental. E aí eu falo para a pessoa assim, nossa, vou falar para meditar. Os guias já falam assim, não, imagina, ele aí não vai meditar mais nunca. Eu falei para a pessoa, você não gosta de meditar, né? Eu falo, imagina, jamais. Não consigo. Não consigo. E aí eles mostram, manda dançar. Eu falei, você gosta de dançar? Nossa, eu amo dançar. É aí onde está Deus. É aí onde a gente se conecta realmente com a nossa verdadeira essência. Sabe, Lu? Imagina que você gosta de dançar, sei lá, vou dançar a dança do ventre, né? E você se conecta com esse propósito. Eu vou lá para minha aulinha, é a escolha, tudo questão de escolha. Você viu que tudo se emaranha, né? Eu escolho hoje seguir o meu propósito de dançar. E, de repente, em algum momento, você pega uma mulher, sei lá, abusada, sabe? Falar, vem cá, vou te ajudar a reconstruir teu feminino, vamos dançar? Vamos ver esse corpo lindo que você tem, né? Então, assim, tudo é importante, né? Então, eu acho assim, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem.
Você falou uma coisa muito importante, que é até quando eu fiz a pergunta para você, eu quis falar sobre do que como próximo, como propósito de vida, né? E você me trouxe uma informação muito bacana, por isso que às vezes são as pequenas coisas, a gente não precisa achar propósitos gigantescos, você achar um propósito já de você se achar, de você ser feliz, de você se encontrar, de você se conectar, já é um propósito tão grande, porque às vezes você continuar o que você está fazendo profissionalmente, tá bom, mas você talvez precise achar propósito na sua vida como pessoa. Como pessoa. É isso, né? Exatamente, como pessoa. Lembra que eu falei a gente como eu vejo assim, do meu ponto de vista, aquele quebra-cabeça, sabe? Se eu estou num lugar que não me pertence, eu vou gerar caos. Então, assim, quando eu me coloco no meu lugar, eu só tenho que pertencer naquele lugar. Eu tenho que pertencer, sabe? Tipo assim, o que a Laura é hoje, sabe? A Laura hoje é médium, eu gosto de chinelo, sabe? Saia comprida, eu gosto de ir para aldeia indígena, nossa, adoro, sabe? Então, assim, e você vê que às vezes tem um julgamento das pessoas. Nossa, mas você já andou de salto alto? Você já andou de terno porque você andava em reuniões, né, diplomáticas? Então, mas essa Laura já foi, é outra, né? E às vezes a gente fica preso àquilo que a gente foi e não consegue se encontrar no hoje. O que eu sou hoje? Esse é o meu propósito hoje. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei, sabe? Inclusive está aberto para isso, né? Exatamente. A gente para de ter muitas certezas, querer ter muita certeza, né? O mundo é o mundo das incertezas, né? A mudança ela é uma constante, né, na nossa vida, e a gente precisa ter. Até a gente falou sobre a questão de mudança, a gente está aberto às mudanças. Porque quando a gente não está aberto às mudanças, eu percebo que a gente tem uma certa tendência a ficar um pouco mais rígido. Por causa, quando você percebe que a mudança é um salto quântico. Super, não é? Super. Tem aquele primeiro incômodo, aquela coisa que você não sabe onde você está indo. Mas quando você passa por essa fase, a sua vida ela dá um salto quântico. Total, total. Eu clique, eu despertar, né? Eu falo assim, a gente para de ser criança, né? Porque criança, ela faz o que quer, né? Adulto faz o que é necessário. Sabe? Lembra, mais uma vez, questão de escolha. Eu escolho estar aqui hoje, né? É aquilo, assim, para mim era um desafio enorme falar em público. Meu Deus, que difícil, sabe? Mas eu estava me preocupando com o outro, com a aprovação do outro. E isso é um pensamento infantil, né? O que me preocupa? O que o outro vai falar? Cara, eu sou isso. Eu sou. Né? Eu posso te dar o melhor que eu tenho. O que eu posso dar? Sabe? A gente começa a ser adulto. Né? E a gente tem que ter a plena consciência de que você nunca vai agradar todo mundo. Com certeza. Tudo é percepção. Com certeza. Tudo percepção, sabe? Eu acho que um pulo assim do gato, né, que traz muito essa consciência é entender que a gente só pode controlar a nossa mente, né? É tudo escolha. Eu escolho ficar na dor ou escolho soltar, sabe? E não é fácil, Lu. Eu não estou falando que, ai, nossa, que fácil. A Laura hoje fala como se fosse fácil. Não, gente, eu já passei cada perrengue, né? Nas medicinas, nas terapias. Meu Deus do céu, sabe? Mas eu escolhi, eu precisava me curar de mim, sabe? Para você ser um bom curador, para você ser um bom... Qualquer coisa, você precisa curar de você, estar bem com você, completo, sabe? E a gente entender... isso são processos que eu também tenho passado, que a gente tem que soltar o outro também. Principalmente a gente que é pai, mãe, né? Eu sou mãe. Importante isso. Né? O apego, né? O apego. Eu querer que outro seja. Eu sempre estou colocando em cima do outro as minhas percepções, sabe? Então, assim, sempre sobre você. Tudo um espelho. Tudo é um espelho. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que eu tenho que aprender? Como que eu posso lidar com isso, né? E isso não quer dizer, porque eu sei que isso muitos terapeutas passam, muitas pessoas passam, que de repente eu estou bem e de repente assim, nossa, estou no caos. O caos faz parte, né? A terapia, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, é como um descascar de uma cebola. Tira uma capa, tira outra, ai, a cebola está linda, maravilhosa, de repente, pá, encontra um ponto podre, sabe?
E aí, o que eu faço com esse ponto podre? Eu fico lá e me culpando, e eu preciso esconder que eu não estou bem, porque eu sou terapeuta, ou porque eu sou uma pessoa que fala em público, ou sei lá. Você vê quantas pessoas públicas estão em depressão? Porque se colocaram naquele papel, eu preciso ser perfeito, e não olhou, se acolheu. Então, sim, a gente também pode entrar no caos. O caos, na verdade, é um convite para o crescimento. Né? Todo problema é um convite para uma mudança de rota. Com certeza. Né? Nossa, não está funcionando assim, então vou para cá. Né? Vou fazer Tem diferente. que fluir, né? Eu acho que quando não está fluindo, existe uma questão. Exatamente. Então, assim, é aquele olhar compassivo com você mesmo. Sabe? Aprende a decretar, seja forte, sabe? Tenha essa constância, né? Mas também se respeite. É que nem o taekwondo, né? Quando eu falo assim, nossa, tá faixa preta, faixa branca que não desistiu. Mas tem vezes que eu falo assim, nossa, hoje meu corpo tá doendo. Tudo bem, não vou pra aula hoje. Ok. E vou respeitar. A gente se respeitar é muito importante, Muito. né? Temos dias que não estamos bem e tudo bem também. Não dá pra gente permanecer nele por muito tempo. Mas a gente se dá esse direito de realmente se perdoar nas falhas, né? Porque faz parte. Faz Senão a gente não estava aqui para aprender. Exatamente. Né? Então a gente se perdoar, acho que é muito importante também. A gente reconhecer que tá tudo bem, hoje não tá bem. Sim, nossa, lindo isso. Tá tudo bem reconhecer que hoje eu não tô bem. Exatamente. Não tô bem. Mas saber que amanhã é um outro dia. Assim, eu acho que é importante, eu gostaria de falar aqui para as pessoas, não espere de fora. Não espere de fora, espere de você. Sabe? Eu como terapeuta, como médium, hoje eu sou um canal que eu posso mostrar um caminho, mas eu não curo ninguém. Com certeza. Não curo ninguém. Entendeu? Isso vai dependendo de você, da tua consciência, sabe? Há uns meses, uma pessoa me procurou, né? Uma pessoa com obesidade mórbida, sabe? E ela me procurava para eu ajudar ela. Ela falou assim, mas você tem capacidade de você tirar minhas dores. Eu já ouvi pessoas que passaram por você e se curaram de câncer, se curaram de psoríase. Você consegue fazer uma cirurgia espiritual para tirar as dores das minhas pernas? Não é uma questão de eu ir lá e fazer uma cirurgia espiritual, porque não sou eu. Sabe? Se hoje eu abro o teu campo mediúnico e os guias decidem tirar o câncer, é você porque você mereceu, porque tua mente, porque tua energia. Sabe? Mas é você que vai criar essa realidade. Então, você vê, eu fiquei assim muito comovida com essa pessoa, sabe? Porque eu falei, caramba, sabe? E essa pessoa acha que todo mundo faz macumba para ela, porque a culpa é do outro, porque não sei o quê. A vitimização. Eu falei, gente, que difícil. Sabe, assim, aquilo me deixou angustiada. Eu falei, cara, não ela não gosta assim, ela não dá abertura, né? Exatamente. E você vê, e você vê assim, porque, na verdade, assim, a gente tem o que eu falei, a falsa ilusão da separatividade. Então, assim, meu papel é trazer consciência para ela. Mas, se eu não consigo, é também deixar fluir. Falar, bom, essa alma escolheu passar por isso para ela se transformar de alguma maneira. Então, assim, a dor e a sombra também faz parte da transformação. Sabe? Então, assim, a gente, dentro do nosso processo, a gente também tem que aprender a soltar. Aquele que não quer se transformar. Porque a gente quer que todo mundo se transforme, né? Acho que deve ser difícil para você, né? Deve ser até um pouco aflitivo, né? Hoje mais suave. Já fiquei muito assim, nossa, todo mundo tem que tomar ayahuasca, nossa, todo mundo tem que fazer aqui, nossa, todo mundo tem que fazer hipnoterapia. Eu ficava naquele êxtase porque vem a cura, eu vi muita transformação. Lu, se você vê uma foto minha de 10 anos atrás, eu tô mais velha, tipo, sabe? Gente, eu mudei muito, sabe? Eu me transformei muito, sabe? Eu já sou muito grata, assim, eu queria que todo mundo passasse por isso, mas eu tive que aprender a soltar, sabe? Até a própria familiares que eu falei assim, nossa, tá bom, eu entendi que esse é o papel dele. Cada um na sua jornada, né? Por mais que você ache que você estava falando, né? Que foi bom para você, talvez a pessoa não esteja aberta a isso, né? Sim. Ela não está aberta a esse tipo para você. Olha, não é bom, mas eu não sei. Olha que interessante. Uma vez, os guias me mostravam, numa terapia, de uma pessoa doente. A pessoa, nossa, porque eu preciso salvar meu pai, porque está doente, porque ele é difícil, isso, aquilo. E os guias falavam para mim assim, olha, essa pessoa doente, na verdade, é uma pessoa muito evoluída, que escolheu esse papel difícil para ajudar o círculo familiar inteiro a evoluir. Eu falei, nossa, cara, você entende por que a gente não pode julgar? Então, você falou assim, hoje eu só observo. Só observo e sou a fofoqueira da espiritualidade.
Me usem. Né? Até eu pedi para você deixar uma mensagem. Eu acho que não sei se você quer deixar uma outra mensagem para as pessoas que estão escutando a gente, sobre essa evolução como pessoa, sobre como a espiritualidade ela pode transformar a gente de pessoal com autoconhecimento. Você quer deixar alguma Ai, mensagem? deixo, sabe? Eu acho assim que é, é importante, sabe, entender que somos parte de Deus, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e na palavra está escrito, né? Amai a Deus acima de todas as coisas, sabe? Então, se você é parte de Deus, você ame primeiro. Porque a gente é criado e doutrinado sempre a ajudar o outro, amar o outro, né? A honrar o outro, o sacrifício do outro. E você? Onde você se coloca? Sabe? Então, assim, eu sei que quando a gente começa o processo do autoconhecimento, o processo da evolução, de olhar, a gente começa a falar assim, isso não é problema meu, isso é do outro, isso não, eu vou olhar só para mim, né? É um estágio inicial e é válido, sabe? Eu falo assim, é muito válido, né? Mas a gente tem que ter uma sabedoria dentro desse processo de evolução, é como se eu fosse para um teatro e eu quero ir lá ver na fila da frente. Eu vou lá toda folgada, porque eu me amo porque sou eu e se o resto se incomoda, tá tudo bem. Não, eu não vou lá, sabe, incomodar outro. Eu tenho que ter a sabedoria de ir lá na frente, sabe, falar sim para mim, mas não incomodar aquele que está atrás. Sim, Sabe? importante. Então, essa é a vida, a gente ter esse olhar, essa percepção com o todo, mas você se priorizando, Até sabe? nessa mudança que você fala, você mudar, você respeitar os outros, né? Porque às vezes a gente faz uma mudança e a gente quer que os outros façam também, né? Exatamente. Não, não existe isso. É o seu caminho e respeitar A todos. gente fica muito preso, sabe, Lu, a vida, né? Ao que eu sou, aos papéis, né? Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, veio a separação, né, do pai das minhas filhas. E a gente se amava muito, a gente não brigava, sabe? E eu olhava para ele e falava assim: estou aprendendo a me amar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não estou encaixando mais aqui. Nesse papel mãe, cuidadora, sabe? Eu faço tudo o que a família faz, nesse papel onde uma família, onde eu me sentia rejeitada, sabe? Quando comecei a me construir, colocar pedacinho, eu falei, nossa, pedacinho é meu, sabe? Vou me construir, eu falei, não estou cabendo mais aqui, sabe? E aí veio uma separação, né? Então, assim, dentro dos processos evolutivos, podem vir rupturas e fazem parte, né? Hoje eu falo assim, eu não gosto de falar que alguém tem uma vibração mais elevada ou menos elevada, sabe? Eu falo assim, a gente tá, de repente, numa rádio e tô escutando samba e, de repente, eu escuto a música clássica e falo, opa, deixa eu lá, eu vi aquela música e eu troco de estação de rádio. Mas aquela pessoa vai estar aqui escutando samba e eu tenho que respeitar isso, Sim. sabe? Então, assim, às vezes dentro do processo evolutivo, a gente tem que aprender a soltar. Eu sei que é muito duro, né, o que eu vou falar, mas sempre eu falei assim, e se você morresse agora? Agora. O que você fez para você? Essa pergunta é boa. Agora. Sabe? Tipo assim, sair, pá, foi atropelado. E aí? Sabe? E tudo que você deixou de fazer na tua vida por você. Sabe? Aquilo que eu falei assim, nossa, tô com vergonha porque eu tenho celulite. Eu vou lá curtir minha praia, dane-se, sabe? É sempre simples, eu vou lá curtir minha praia. Eu me amo, Deus, obrigada por esse corpo, porque eu tô sentindo, sabe? Pode não ser perfeito nas medidas que o homem fala, mas ele é perfeito. Sabe? Isso, Nossa, tem uma pele, tem exatamente. olhos, né? Nossa, eu não enxergo aqui o papel, mas eu sou óculos, Deus, obrigado, sabe? Então a gente agradecer o tempo todo, a gratidão ela te leva para outro patamar, sabe? É você não olhar o que os outros estão falando, é sobre eles, é sobre Isso, é eles, sobre eles. é sobre eles, né? Então assim, eu sei que é difícil, né? Mas se ame acima de tudo, acima de tudo. Eu sempre me faço uma pergunta, sabe, Lu? Quando eu tenho uma dificuldade de decidir alguma coisa, eu falo assim, e se eu fosse o amor, o que eu faria? Então, pensa nessa pergunta. Se eu fosse o amor, o que eu faria? Só que lembre-se, o amor corrige. A gente, como mãe, não corrige os nossos filhos? Não é? Não pode isso, não pode comer doce agora, porque a criança chorando. Mas é o amor, que está criando uma construção, está ajudando a construir, né, um caráter, né?
Então, se você mesmo se pergunta, se eu fosse o amor, o que eu faria? Nunca fiz essa pergunta. Essa pergunta é linda e é válida em Sim. muitas situações. E pensa que o amor é Deus, né? Se eu fosse o amor e se eu tivesse o amor de Deus acima de todas as coisas, o que eu faria? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que te faz refletir, né? E anota aí na tua, né? Que é uma pergunta que me ajuda a fazer escolhas diariamente. Ai, Laura, obrigada pela sua presença. Muito bom as suas reflexões. Adorei a nossa conversa. Tanto ajudar os outros como a mim também. Eu acho que a gente tem essa conversa onde a gente pode trocar, onde eu posso escutar de uma pessoa como você, que traz tanta informação para a gente, que ajuda a gente a evoluir. Então, eu agradeço muito o seu tempo e a sua presença aqui. Ai, Muito Lu, obrigada mesmo, do fundo do meu eu coração. que agradeço pelo teu espaço, né? E parabéns por esse propósito maravilhoso que você está Obrigada, fazendo, né? obrigada. Que lindo de se ver se no meu construir eu construo os outros, né? Parabéns. Você faz parte deles, você sabe. Obrigada. Obrigada. E você que ficou aqui comigo, agradeço a sua companhia. Me segue aqui no podcast e até o próximo episódio.